Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Sapiência Talks, o videocast do UOL EdTech, onde você já sabe, tratamos de assuntos todos relacionados à sua vida profissional, ao mercado, a tendências e tudo aquilo que você precisa saber para estar um passo à frente, para estar sempre além daquilo que é o senso comum, bom senso, que a gente vai entender por que eu fiz essa chamadinha aqui agora. Bom, minha convidada de hoje é a Daniela do Lago, professora, autora, palestrante, pesquisadora. Muita coisa, né, Daniela? Bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, muito legal, viu? Hoje eu quero falar com você sobre carreira. Ah, legal. Eu acho que é um tema muito espinhoso, né? Por quê? Espinhoso não no sentido de ser um tema ruim ou um tema difícil, mas sim por ser um tema que a gente precisa ter uma leitura muito afiada. Primeiro tomar consciência, né? Que Exato. todo mundo segue uma jornada, uma estrada de carreira. Uns olham, outros só vão perceber lá na frente. Esse é um risco, né? Esse é um risco. A carreira não pode ser tratada como algo que está pairando como um satélite na minha vida. Eu tenho que me apropriar realmente dela. Exatamente, é isso mesmo. Sua carreira começa aos 12 anos de idade. Não é que você vai trabalhar nem nada, é onde a gente começa a ter os primeiros contatos com as outras pessoas, amigos os quais eu me conecto, os interesses que você aprende, a grana que você guarda, a grana que você gasta, tudo isso é somatório de experiência, faz parte da sua jornada de carreira. E ela não termina, pelo menos, até os 80 anos de idade, agora que a expectativa de vida aumentou um pouquinho mais além. Então, ela é a sua jornada de vida. Não, a sua carreira não começa quando a primeira empresa que você trabalha. Um pouquinho antes disso, você já decidiu o que você vai estudar e tal. Então, é somatória de experiência. E raridade, as pessoas param um pouquinho para pensar qual é a estrada que eu vou seguir. Tá? Você só passa a olhar isso depois de um certo tempo. Porque em termos de tempo, gente, de carreira, momento aulinha, né, da prof aqui. Se hoje a gente começa numa carreira nova, que é alguma coisa, você começa a estudar e tal, em 5 anos eu colho os primeiros frutos, 10 anos eu chego no ápice daquela carreira, e em 20 anos eu encerro um ciclo de carreira. Então, cada ciclo de carreira tem 20 anos. Geralmente, as pessoas passam a olhar a sua carreira no segundo ciclo de carreira. Ela passa Depois de 20. Então, vamos imaginar que vocês, sei lá, você começa os primeiros contatos na adolescência e tal, eu começo a trabalhar com 20 anos, sei lá. Com 40, eu fechei o primeiro ciclo. É nessa fase que as pessoas entram num processo que eu chamo de será que. Você fala, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou desenvolvendo todas as minhas competências? Será que eu devo pedir demissão? Será que eu devo pedir um aumento? Será que? Aí é o momento que as pessoas despertam para olhar para a sua jornada de carreira. Mas um ciclo inteiro já foi. E Dani, você que é uma especialista desses temas todos, né? Agora a gente vive aí uma mudança geracional, né? Isso. Com novas gerações também entrando no mercado de trabalho. E, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho trocado, a percepção de carreira para essa nova galera Mudou. É bem diferente, né? Como você tem percebido isso? Porque até onde a gente, né, acaba discutindo e vendo é que a questão da realização mudou de lugar. Né? A realização profissional, para quem, né, já está aí na jornada de trabalho há mais de uma década e meia, era a questão da segurança, a questão, né, financeira, a questão da progressão, né? E parece que as coisas mudaram um pouco de lugar, né? Então, mudou pelo sentido da velocidade que as pessoas tendem a achar que você tem que ter os seus resultados. Uma da premissa básica, eu falo assim, todas as vezes que você tiver dúvidas sobre sua carreira, você traça um paralelo com a natureza.
A natureza é perfeita. Nós somos humanos e precisamos estar conectados às questões da natureza. Vamos pensar que hoje, sei lá, o meu sonho de vida fosse colher uma maçã direto da árvore e desfrutar da sombra de uma grande macieira. E tudo que eu tenho hoje são sementinhas de maçã. Se eu pego essa semente e como ela direto, ela não tem o mesmo gosto da maçã. Eu vou ter que plantar aquilo e ficar um bom tempo naquele território esperando dar o fruto. Chega um momento que você chega a duvidar de que a semente é boa e o terreno é fértil. Vai funcionar, né? E aí você fala, acho que eu vou sair, isso aqui não vai dar nada, não vai vingar nada. Aí no que você tá indo embora, nasce o negocinho, te dá um gás novo. Mas ainda não é uma maçã. Até você colher essa maçã vai demorar. A lógica da estrada de carreira é a mesma. Se a gente entender que demora um tempo pra gente construir prestígio, prestígio demanda tempo. Fama não, qualquer idiota pode ser famoso. E rapidinho. Prestígio não. O que acontece hoje com as novas gerações é que como através da tecnologia tudo está ao meu alcance muito rápido, muito rápido. Então as pessoas tendem a falar, eu quero ter prestígio rápido, só que você não vai construir a confiança e ter os seus resultados que vão demonstrar as suas competências na nossa sociedade, no nosso mercado, na tua empresa, elas não vão acontecer de uma maneira rápida. E aí, essa moçada, eles estão sofrendo com isso, porque eles plantam uma coisa num lugar, querem um resultado rapidinho, mas isso não vai acontecer. Então, eles saem, vão para o novo território, planta de novo, não colhe. Vai para o outro, planta de novo, não colhe. Vai para o outro, planta, e assim por diante. Então, eu vejo que na linha central, em termos de carreira, em termos de resultado, as coisas continuam a mesma coisa. O que acontece é que a percepção das pessoas mudaram. E olha que interessante, é uma pergunta que eu lanço aqui para vocês que estão assistindo e ouvindo a gente. Será que realmente vocês observam que as pessoas de uma nova, os mais novos, cronologicamente dizendo, tá? Eles estão mais satisfeitos? Eu não percebo dessa forma. Por quê? Porque eles não estão colhendo os resultados que eles são super capazes de fazer, mas que demandam tempo, demandam um certo tempo. Então, é esse senso de urgência que tem adentrado, enfim, a vida de todo mundo e não está levando as pessoas para outras. Você trouxe um gancho que eu quero usar agora. É o seguinte, a gente também ouve, né, quando a gente fala de carreira, cada vez mais, a questão do erro. Né? Que o erro ele precisa ser ali utilizado como uma matéria-prima para fazer melhor, que o erro em si, né, ele não é o fim do mundo, desde que bem direcionado, erre pequeno, né, erre logo para melhoria contínua. Isso todo mundo já sabe, né, isso já é uma discussão. Não vou nem entrar aqui no detalhe de quanto é aplicado ou não, se é real a teoria ou não. Não é isso, mas isso a gente sempre ouve falar. Claro. Né? Mas e a frustração? Porque erro é diferente de frustração. Como lidar com os momentos de frustração ao longo da carreira e fazer disso realmente um aprendizado? Boa. Olha só, vivemos num mundo dual. Você veio na Terra, porque a Terra tem a dualidade. O que é a dualidade? Você reconhece o escuro do claro, o curto do comprido, o yin, o yang, o masculino do feminino. Todo mundo aqui quer ser feliz, não é? Para você ser feliz, você tem que passar por um momento de tristeza, senão jamais reconheceria isso. Todo mundo aqui quer ter vitórias e conquistas na sua própria carreira. Para eu conseguir experimentar e entender que aquilo realmente é uma conquista, eu preciso passar pela frustração. Então, uma coisa, ela depende da outra. O que acontece é que as pessoas, sei lá, a gente está vivendo uma era, e eu atribuo muito isso, essa velocidade, essa falta de, sei lá, de noção mesmo do que é a natureza humana, do que são as nossas experiências, do que a gente precisa vivenciar, são tidos como ruins. Como se você passar por um momento de frustração, é ruim. Se você passar por um momento de tristeza, é ruim. Quando, na verdade, não é. Porque aí eu vou saber identificar o caminho certinho quando eu estou indo para o outro lado. Senão, eu jamais reconheceria. Então, as pessoas não querem ter acesso a isso. Eu falo, se você não sabe chorar, jamais você vai sorrir verdadeiramente.
Então, o quanto que você está disposto a enfrentar essas questões? Isso faz parte da vida. Gente, qualquer pessoa da face da terra que você admira, ele não alcançou as coisas todas, teve todas as suas vitórias assim. Eu só tive vitórias. Não. Pelo contrário, passou muito mais por erros, decepções, frustrações, são outros caminhos que não eram seus e usou isso para aprender, crescer e avançar. E por usar exatamente esse momento que permitiu ele alcançar plenitude, satisfação e grandeza. Então, se você não souber lidar com isso, como é que você vai identificar realmente um momento de vitória para você? Não vai dar, não vai dar. E Dani, seguindo aqui o raciocínio, você vai me ajudando, porque você é especialista. A frustração, né, para ela realmente ser utilizada, né, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, ela precisa ser trocada, exposta, né? E isso, de alguma forma, também não era tão comum, porque aquela visão do líder super-herói ou do profissional, né, 1001 utilidades, que faz tudo, resolve tudo, né? Não tem problema. Era extremamente valorizada, não que não seja valorizada, mas ainda que de uma outra forma, mas era muito visto como uma invulnerabilidade. E a questão da vulnerabilidade agora também passou a ser discutida e ser trazida para a mesa, né? Frustração e vulnerabilidade, de alguma forma, andam juntas? De certa forma, sim. São coisas distintas, né? A vulnerabilidade, ela é a maneira de eu literalmente aceitar que eu sou humana. E de que tem dias que eu tô legal e tem dias que eu tô zoada e esquisita. Há um tempo atrás, principalmente com os RHs, eu que dou aula nessa área, sou pesquisadora disso, a gente falava assim, você tem que ter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. O equilíbrio indicava que você tem coisas distintas, eram coisas separadas. Então aqui você é profissional, você não pode demonstrar isso. Só que a gente já não fala mais em equilíbrio, porque isso não são coisas separadas. A gente fala de integração. Se acontece alguma coisa na tua casa, você é profissional e eu também sou. Você vai cumprir o seu trabalho, mas não vá sonhando que você vai estar 100% de todas as suas competências. E vice-versa, acontece alguma coisa no trabalho, você não chega em casa e virei a chave. Isso não dá, nós somos humanos, a gente não fala mais disso. A vulnerabilidade envolve exatamente de eu entender e aceitar estas situações. A frustração é uma das formas, entende? Então eu posso me decepcionar, eu posso me frustrar, eu posso ficar triste, tem várias outras coisas de eu demonstrar, e o fato de eu demonstrar, a vulnerabilidade está ligada. Deu para entender essa lógica, né? Mas o fato da gente mostrar isso tem adentrado as organizações, porque as pessoas... É uma discussão presente? Você que vive dentro... Super. Porque as pessoas acham assim, aconteceu alguma coisa, eu não posso ficar triste. Terminei um relacionamento. Aí fala, a maior agressão que alguém pode fazer com o outro é falar assim, vira a página. É só virar para... virei, pronto, acabou. Fui demitido. Quantas pessoas me escrevem isso? A demissão é um luto. A demissão é um luto, é uma quebra é uma morte, entendeu? De alguém naquela organização, sabe? As pessoas que ficam sentem um luto do outro que vai, a pessoa que saiu também. Então, e aí as pessoas falam assim, imagina que eu vou ficar triste com isso. Imagina. Então, e aí o que acontece? Burnout tem acontecido, porque você não dá vazão a essas coisas. As pessoas têm tomado remédios, falamos disso agora há pouco. Entendeu? Remedinho tarja preta. Eu preciso tomar um remédio para focar, para ficar concentrado, para ficar alegre, para dormir. Entende? Então, assim, isso é muito comum, isso não é normal, né? Mas, assim, e por que essa discussão tem ficado mais em pauta nas organizações? Porque as pessoas estão adoecendo quando simplesmente elas não olham essas questões que são naturais, faz parte da nossa trajetória. Entende? Faz parte você se frustrar com algumas coisas. Primeiro, quem veio na Terra sabendo de tudo, tá? Segundo, você jamais vai inovar, conhecer alguma coisa diferente se você não errar pra caramba. Se você não está disposto a errar, e errar não é gostoso. Eu acordei hoje, tô louco pra dar uma erradinha. Ninguém faz isso, entende? Se eu errei, foi querendo acertar. E através disso, vai ter, eu erro, puxa, não deu certo. E aí,
Eu levanto, caí no buraco, primeiro eu levanto esse buraco e me organizo e vou pro próximo, e vou pro próximo, e vou assim. Isso chama vida. E aí as pessoas estão adoecendo. E por isso que a vulnerabilidade tem entrado em pauta nas organizações, porque não dá para literalmente você tirar isso e ser... Não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar. Falamos de erro, falamos de frustração, de vulnerabilidade. E aí... Só coisa legal. Mas agora eu quero fazer uma costura que eu quero ver o que você entende. Tá. Tudo isso que a gente falou não deixa de ser parte do processo de aprendizagem. E cada vez mais nas organizações a gente tem falado do lifelong learning, né, do aprendizado ao longo da vida, que a gente vai seguir aprendendo e continuar aprendendo e melhorando, e aprendendo, desaprendendo, reaprendendo ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa carreira. Pensando neste recorte, que eu concordo plenamente, a troca também é uma ferramenta, uma parte muito importante. Sim. Mas a gente realmente está preparado por default, né, para receber crítica, para ter feedback? Como que... Né? Porque assim, a gente também, outra coisa que a gente sempre fala, o valor do feedback. Exato. Né? Como que o feedback é importante no desenvolvimento de uma carreira. Mas de forma, né, Muito ampla. Exato. É. A gente está realmente, todos nós entramos, né, no mercado de trabalho e no desenvolvimento da nossa carreira preparado para receber feedbacks e para transformar aquilo realmente em algo produtivo? Boa. O feedback, é o título do meu terceiro livro, né? Eu tenho 5 livros publicados, o meu terceiro... 5 livros. Então, quer dizer, tem muito assunto aí que você pode trazer. Terceiro livro, e tem uma ferramenta para isso. Tem uma ferramenta para a gente receber o feedback. Eu falo assim, se eu estou errando, é muito legal que você diga isso para mim. Porque se eu errei, é porque eu não sei fazer o certo. Porque se eu soubesse, eu já teria feito certo. Ninguém erra. De propósito, principalmente num ambiente tão sensível como é o trabalho. Então, para eu receber feedback, a dor, gente, física, porque é uma dor física receber uma crítica. Quem acorda de manhã querendo levar uma crítica, né? Ninguém acorda de manhã. E literalmente, eu dou uma analogia, eu falo é levar uma pedrada na testa. E de alguma forma. Tem umas que pegam assim, sangra, dói, tá? E aí eu uso a técnica dos 3 As. Que é, primeiro, eu preciso acolher o que a pessoa está falando. Eu não estou falando para você aceitar. Estou falando para você acolher aquela crítica. Se ela está me indicando, é porque ela está vendo alguma coisa que eu não vi. Segundo A, você vai agradecer. Obrigado pelo toque, valeu pela dica. Porque se você está me fazendo aquela crítica, porque das duas, ou você realmente se importa comigo e quer ver eu corrigindo o rumo, ou, sei lá, tem uma outra intenção aí que é para um outro caminho. Mas eu vou agradecer, porque eu gerei impacto na sua vida, senão você não falaria isso. E o terceiro A, você terá que analisar. Analisa se procede ou não procede. Nem todo mundo que faz uma crítica, você tem razão. Mas também não vai achando que todo mundo, entende, tá querendo, tem uma outra intenção. Então, são esses 3 As. Quanto você, se a gente entender que o fato de você vir falar comigo indica que você se importa, eu gerei um impacto, essa é a certeza, gerei impacto na tua vida. Então, eu vou olhar isso com mais grandeza, eu vou até te agradecer, claro, entende? Fala, pô, essa pedrada doeu, porque eu não gosto, mas eu quero ser avisado. Ó que contrassenso, ninguém gosta disso, mas eu quero ser avisado. Um exemplo que eu dou assim, imagina que você almoçou feijoada, não deu tempo de escovar dente. Aí você chega na empresa, aí teu chefe te chama assim, vem aqui, vem conhecer o presidente. Você, lógico. Aí você vai lá cumprimentar o cara, dá um sorriso, e eis que tem um feijão encapando o seu dente da frente, tá? Ter o feijão encapando o dente não é legal. Ninguém acorda e fala, eu tô louco pra ficar com o dente sujo, assim, entende? Mas você quer ser avisado, entende? Olha que contrassenso. Então, eu quero ser avisado, porque você tá vendo, eu não tô vendo aquilo. Então, por isso que eu preciso do outro para sempre crescer. A lógica é sempre essa, né? Então, eu sempre dou esse exemplo do feijão no dente. É maravilhoso. Quando a gente conversa com alguém que tem feijão no dente, chega uma hora que você não fala mais com a pessoa, você fala direto com o feijão. Não é verdade? Fica enorme. Quem me conhece, eu sempre falo, se eu tiver alguma coisa no dente,
Me fala. Por favor, me fala. Porque às vezes a pessoa, e eu acho que essa analogia que você trouxe é perfeita, porque às vezes a gente fica constrangido. Então, eu tô vendo ali o feijão, o alface, a couve. Mas eu preciso ser avisada, Exato. gente. Só que se eu não te aviso, você pode se expor para um grupo. Exatamente, porque eu não tô vendo aquele negócio. Então, o grande lance é esse, né? Por mais incômodo que seja, por mais sem graça que você naquele momento fique, quando eu falo, caso a gente não tenha tanta intimidade. Assim eu falo, olha, você tá com feijão? Porque a gente às vezes fica intimidado. Fica né, com vergonha, tipo, como se fosse... Como é que eu vou falar Pô, isso? não, mas e se eu tal? tô... Mas tem que falar, tem que Mas falar. isso tem que falar. Então, assim, é um exercício para quem fala e para quem recebe. Acho que a analogia para o feedback é muito boa, exatamente por isso. Porque, às vezes, eu não tenho intimidade o suficiente, eu não sei como necessariamente mexer os pontos ali para te dar essa informação. Nem sempre é fácil receber, mas essa troca, Exato. o objetivo das duas pessoas envolvidas deve ser gerar valor para ambas, né? E uma das coisas que eu comento é o seguinte, por exemplo, a gente tem que aceitar uma crítica de quem tá na arena da vida com a gente. De quem entende os tombos que você leva, o fervo que você enfrenta, enfim, as grandes dificuldades, né? Nem todo mundo... E assim, todo mundo aqui quer o sucesso, né? Junto com o sucesso vem aqui um monte de pedrada. Tá diretamente atrelado. Ó, diquinha se você aí não está recebendo nenhuma crítica, cuidado. Indica que você tá na média, você tá mediano, você não saiu. Só recebe críticas quem é destaque positivo ou negativo. E quem tá assistindo a gente é destaque positivo. Então esteja pronto para levar um monte de pedrada. A ideia é essa. E Dani... Diga. Vamos lá. Estamos então agora, né? Feedback, crítica, né? Pedrada na testa. Que é aquela coisa. Mas existem formas e formas, né? De você abordar e você levar. Na sua experiência, quais são as 3 dicas fundamentais Assim, um jeitinho de falar isso. quando você quer abordar um tema difícil, quando você quer dar um feedback? Eu sei que feedback é algo muito mais complexo, mas quando você realmente quer ser uma ponte ali naquela situação. E ajudar aquela pessoa de verdade, de verdade. Nesse meu livro eu coloco, uma receitinha. É literalmente como que eu falo, porque tem uma regra, né, em termos de comunicação, é que eu destravo a escuta do outro, para eu ser bem compreendido. Mesmo assim, gente, quem constrói ou destrói é quem recebe o feedback, não é quem dá. Existe um jeito de falar em que a probabilidade da pessoa construir é maior, mas mesmo assim não é garantia. Então essa história todo mundo fala assim, eu vou te dar um feedback construtivo, isso é só semântica da palavra, porque quem constrói ou destrói é quem recebe, ou seja, você. A pedradinha na testa é você que constrói ou destrói com aquele negócio. Mas para eu abrir a tua escuta, para você realmente corrigir aquele comportamento que não tá legal, de alguma maneira vai te prejudicar na tua carreira, eu posso escolher um jeito de dizer isso, né? Então, sempre a minha recomendação tem alguns passos que antes você faz com você mesmo, quem é o emissor daquela comunicação, né? Então, coisas como, primeiro, eu analiso a situação. Você errou, eu vou analisar. O que pode acontecer se eu falar com você? O que pode acontecer se eu não falar com você? Decidir que eu vou falar, eu tenho que pensar o que eu quero de você de uma próxima vez. O maior erro que as pessoas cometem é chegar e falar assim, então tá bom, não quero mais que você faça isso. Vá. Eu sei que não é pra fazer, mas o que é pra fazer? Porque se eu soubesse, o óbvio não existe, se eu soubesse o que é pra fazer, eu já teria feito, eu não teria errado. Então você, antes de falar comigo, tem que saber o que você quer de mim de uma próxima vez. E sempre você vai me chamar de uma maneira reservada, porque afinal de contas é pedradinha na testa, tá? E aí eu começo validando e verifico com você, assim, e pra gente se conectar, porque as pessoas demoram um tempo, o que eu costumo brincar é uma analogia que eu uso pra alma grudar no corpo, né? Às vezes a pessoa tá presente, mas a atenção dela ainda não está lá. Ela tá até te olhando, mas ela não tá te ouvindo, e eu preciso que ela me ouça, né? Então eu começo validando pontos fortes, pelo menos 2. Daniela, você é calma e tranquila. Além disso, ontem na reunião eu vou descrever, ó, dica, eu não vou interpretar o que aconteceu, eu vou descrever.
ontem na reunião aconteceu isso, isso, isso. Ou agora na reunião. O que aconteceu, Dani? Você tem que abrir espaço para eu falar o porquê raios eu me comportei daquele jeito. Porque às vezes a gente acha que sabe que a outra pessoa é uma, não sabe, não. No nosso exercício do trabalho, eu preciso validar o outro, respeitando, dando a oportunidade para o outro falar. Quantas pessoas falam assim, ó, se você está recebendo uma crítica, fica quieto, não tem que falar. Não é não. Entende? Eu preciso falar, não, o que aconteceu? Aí você vai me falar, putz, nem me liguei, fiz isso, não, sei lá. Ou de repente eu vou te mostrar uma outra coisa que você não sabia daquela informação. Aí eu falo aquilo que eu já planejei. Sabe o que eu espero? Que de uma próxima vez você faça isso, isso, isso. Se eu tivesse que falar a dica principal desse jeitinho de falar, eu não fico preso ao problema. Eu vou direto para a solução. Porque o objetivo final do feedback é a solução. É a gente melhorar aquele negócio. Não é lavagem de roupa suja. Por isso, quando fala assim feedback, todo mundo treme. Se você agora receber, por exemplo, um WhatsApp, imagina o teu celular, chega o presidente da empresa falando assim, olha, amanhã, primeiro horário, vem aqui na minha sala, quero te dar um feedback. Você dorme bem à noite, tá? Por quê? Deveria. Porque ele vai te dar um toque, ele vai te dar uma dica. Entende? Qual é o intuito daquilo? É melhorar. Não é que eu gosto de errar, mas eu sempre quero melhorar. Ninguém chega sabendo. E aí eu já vou direto para a alternativa. Falo, sabe o que eu espero? Que de uma próxima vez você faça assim, assim, assim. É possível? Chegamos a um acordo, sabe por quê? Confio em você. Essa diquinha, isso que eu falo com você, não demora mais que 3 minutos. É uma sequência lógica em que... E eu falo, agora, se você vai acatar aquele negócio, não sou um osso, quem é? Porque quem constrói, destrói é quem recebe. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia é essa, né? Então, primeiro eu analiso, você pediu 3, né? Eu dei várias outras aqui, tá? São passos importantes, né? Tendo isso em mente, facilita bastante o processo. Eu analiso, penso, planejo o que eu quero, né? Valido, falo, pergunto, o que aconteceu? Porque eu vou descrever o fato, não é interpretar, eu vou descrever. E vou te perguntar o que aconteceu. Eu não vou te julgar, eu só tô narrando o fato. Aí você vai me falar, e aí eu já parto para a solução. Sabe o que eu espero? Que numa próxima você faça assim, assim, assim. Aí você fala sim ou não, e a gente segue, entende? E isso aqui, gente, isso deveria ser o dia a dia das empresas. Isso é a regra, né? Exatamente. Para isso que a gente está trabalhando junto. Se eu trabalho contigo e você não tiver a liberdade de poder falar para mim, me dar esse toque valioso, e eu também não tiver essa liberdade com você, para que nós estamos trabalhando junto, pelo amor de Deus? E a relação fica onde, né? De confiança. Entende? E, Dani, agora estamos agora caminhando já pros finalmente aqui do nosso episódio de hoje, mas considerando todos os temas que a gente tratou, eu não poderia também deixar de colocar aqui um outro aspecto importante quando a gente pensa em carreira, que é colaboração, construção, senso de time, né? Team building que a gente fala. E isso independe se você é o líder ou o liderado. Né? Estamos juntos na empresa. Porque, no final das contas, a gente sempre será liderado por alguém, a gente sempre estará, seremos parte de um time. Né? Como que você vê? Né? Porque a gente acaba tendo toda uma influência mais externa, digamos assim, né? Para essa questão da individualidade, a questão da meta individual. Mas a gente sabe que não existe sucesso de uma empresa sem que haja integração e colaboração real entre as pessoas. Como que você enxerga isso? Num mundo em que todo mundo está competindo. Estamos competindo nas empresas. E uma coisa que eu falo assim, gente, não existe lugares de diretores e presidentes para todo mundo. E isso não espalha. Não espalha. Fica entre a gente. E isso não representa sucesso para todos. Mas, conforme sabiamente você disse, seremos sempre liderados por alguém, por um projeto, por uma causa, por um propósito. O grande lance é o seguinte, da gente saber em que momento eu preciso colaborar e qual é o momento que eu estou competindo com você. Então, a premissa número 1, para eu ter essa ideia, eu preciso estudar e ver a minha jornada de carreira, quais são os pontos e para onde eu quero crescer e por que raios eu quero crescer e que tipo de experiência eu acho
que eu terei alcançando aquele cargo, aquela coisa, etc e tal, tá? A maior parte do tempo que a gente está no trabalho, a gente precisa colaborar. E a colaboração envolve ser generoso, porque às vezes você vê uma solução, uma alternativa, e ali, pelo propósito do todo, porque raios nós estamos fazendo aquilo, eu jogo aquela informação. E isso é colaborar. A colaboração envolve ser generoso com o outro, ser adequado com o outro, ser mais tolerante com o outro. A maior parte da nossa vida nós temos que colaborar. Você não vai crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho. E tô para te dizer que quanto mais... Eu trabalho muito com a questão da liderança. Se você já subiu o nível hierárquico, daqui para frente, meu bem, não é mais habilidade técnica, e sim habilidade comportamental, principalmente as suas alianças. Eu tô para ver quem perdeu na vida profundamente por gerar uma boa aliança. E a aliança só acontece quando eu entendo quão generoso eu sou. Então, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. E assim por diante o negócio vai. No dia a dia do trabalho, a maior parte da nossa estrada de carreira como um todo, a maior parte você vai estar colaborando. Colaborando, porque você também precisa da colaboração. Em que momento é esse que eu estou competindo, tá? O resultado da sua colaboração, o quão generoso é você, o quão bacana é você para trabalhar em equipe, todo mundo quer você para trabalhar junto. Isso reflete nos seus resultados. Então as pessoas vão querer você automaticamente, naquele momento, sei lá, para sentar numa cadeira de diretor, de gerente, alguma coisa, tem uma cadeira só para nós dois. Os meus bons resultados, eles vão aparecer quanto mais eu colaborar. E aí, em determinados pontos de carreira, nós estamos competindo. A competição fica mais legal. Então, vamos pensar que a gente trabalha na mesma empresa e nós dois queremos um cargo de diretor, sei lá. E a gente trabalha no mesmo projeto juntos. Isso não impede com que eu seja generosa com você e vice-versa, para os nossos resultados aparecerem. E aí, naquele certo momento em que a gente tá para alcançar alguma coisa, aí de repente eu preciso costurar uma aliança a mais ali para alguém me puxar, e aí eu vou sentar naquela cadeira e você não, ou você vai sentar e eu não. Agora vamos pensar que você sentou na cadeira e não deu certo para mim. Não é que eu vou ficar feliz, ai que maravilha. Faz parte, eu vou ficar triste, vou ficar chateada. Isso é o fim do mundo? Não. É uma tragédia? Não. É só uma dificuldade. E aí o que acontece? De repente, se na minha estrada de carreira, aquele é um ponto qual eu preciso e naquela empresa não deu certo, o mundo é grande, meu bem. Existem zilhões de outras oportunidades, zilhões de outros caminhos. Eu também posso direcionar minha carreira para alcançar aquilo num outro lugar. Entende? Então, assim, é uma forma de lidar com a frustração. Exato. Que a gente tem que ter. É justamente isso. Exato. Eu acho que, como a gente falou um pouco mais cedo aqui no bate-papo, a frustração, ela te dá Se a assim iluminação. você escolher crescer, porque tem Exato. gente que fica parado na frustração e o mundo acabou, entendeu? E o mundo acabou, e nada, e aí a pessoa só fica naquilo, o mundo é injusto, a empresa não dá certo, não sei o quê, mas não sai daí. Mas não sai daquele lugar, né? Da frustração. A frustração tem que ser um momento passageiro, ela não pode ser um lugar fixo. Mais né? uma vez, vivemos no mundo dual. Começamos falando disso, né? Vivemos na dualidade. Então, assim, quando você aceita, fala, ok, tá, não tá legal, é só um dia zoado, é só um período, é uma fase e tal. Menos tempo eu fico na baixa e mais tempo eu fico na alta. Mas não vai dar pra ficar na alta a todo momento. Né? Então, nós oscilamos. Isso faz parte de ser humano. E temos que estar preparados para isso, né? Dani, muito obrigado, querida. Foi um bom, prazer. passou rápido. Nossa, voou. não, papo bom é assim, né? Se tivesse mais um cafezinho aqui, aí que a gente ia ver o que é tempo de bate-papo. Também quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco nesse bate-papo, que eu tenho certeza absoluta que você anotou muita coisa, teve insights, vai ter leituras onde você vai poder aplicar parte do que a gente trouxe aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio do Sapiência Talks. E aí, gostou desse episódio? Então, nos siga em uma das plataformas de áudio ou inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber os novos lançamentos. E se você quiser saber mais sobre nossas soluções, conteúdos gratuitos, convites para eventos e muito mais, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.